Depois que morremos, o que acontece? O que acontece após a morte? Vamos entender isso à luz da Bíblia? A Bíblia diz, vem comigo. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Lá está escrito assim, que somos feitos do pó da terra, e depois que morremos, para o pó retornaremos. Está falando da matéria, do nosso corpo. O nosso corpo foi feito do pó da terra, do barro. Inclusive, a ciência comprova isso. Existem 16 elementos químicos do pó da terra no homem, comprovando que Deus fez o homem do pó da terra, ok? Mas o homem, ele não é composto só da matéria. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Tem pessoas por aí dizendo que o homem, ele é uma alma vivente. Não está certo. O homem, ele contém uma alma e um espírito. Eu digo isso com base na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá está escrito assim, que todos nós devemos nos santificar em corpo, alma e espírito. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vou ler. Olha o que está escrito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ora, a Bíblia, ela é clara, ela está dizendo que o homem, ele é corpo, alma e espírito. O homem, ele não é uma alma, ele contém uma alma e um espírito. Pergunta: o que acontece depois da morte física? O pó volta para a terra. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. A alma. Para onde vai a alma? A alma humana, após a morte, ela vai para um lugar. Chamamos de lugar intermediário. Por que intermediário? Porque é um lugar de espera. Todas as almas ficarão aguardando a ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vou ler. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aguardando a ressurreição. O estado intermediário é um lugar reservado para as almas. Essas almas ficarão aguardando a ressurreição dos mortos. Um texto falando sobre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 52. O 51 e 52. Vou ler o 52. Vou ler o 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Incorruptíveis. Está aqui mais um texto falando sobre a ressurreição. O lugar intermediário, na verdade, são dois lugares distintos, diferentes. Um desse lugar chamamos de paraíso. Esse lugar é reservado para as almas salvas. O outro lugar chamamos de lugar de tormenta. Esse lugar é reservado para as almas condenadas. Eu vou ler 2 textos bíblicos que falam a respeito desses 2 lugares. Lucas capítulo 16, o versículo 22 e o 23. Vou ler. E aconteceu que o mendigo
morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, até a cruz de Cristo, era o lugar intermediário reservado para os salvos. Isso até a cruz de Cristo. Depois da cruz de Cristo, é assim, Cristo, após o seu sacrifício na cruz, quando ele ressuscitou, ele foi ao seio de Abraão e levou consigo para o paraíso todas as almas que estavam no seio de Abraão, para ficar no paraíso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 2, ele vai dizer aonde é o paraíso. Ele diz assim, ele falando dele mesmo, no corpo, fora do corpo, não sei, mas fui levado ao terceiro céu no paraíso. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi ao terceiro céu no paraíso, dando o lugar exato desse lugar intermediário, que agora é no paraíso. Antes era no seio de Abraão, até a cruz de Cristo. Até a cruz de Cristo, todos aqueles que morreram salvos iam para o seio de Abraão. Quando chegou na cruz de Cristo, Cristo veio e levou consigo todas essas almas para o paraíso. E o apóstolo Paulo diz aonde é esse paraíso, no terceiro céu. O lugar intermediário, que nós chamamos de lugar de tormento, o versículo 23 vai dar nome a esse lugar. Eu vou ler o 22 de novo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Hoje, o paraíso, no terceiro céu. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no Ardes ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Ora, o lugar intermediário que chamamos de lugar de tormento é o Ardes. Hoje nós chamamos de inferno. Mas o original, o texto hebraico original é Ardens. O inferno é uma palavra latinizada, traduzida pela Vulgata Latina. O inferno é o Ardes, o lugar de tormenta. Outra coisa, após a morte estaremos conscientes? Sim, o texto aqui é claro em dizer que ele morreu e foi sepultado. E ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro. Ora, morreu e foi sepultado e está vendo? Está consciente. E o texto também diz que ele está em tormenta, está sentindo. Ok? Então, após a morte, estaremos conscientes. Ok? Tanto no Ardes como também no paraíso. Se você quiser meditar, é Lucas 16, capítulo 16, do versículo 19 em diante, ok? No vídeo, nós falamos do corpo, da matéria, para onde vai, nós falamos da alma, para onde vai, e o espírito humano. O que acontece com o espírito humano após a morte? Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Lá diz que o espírito volta a Deus, a quem deu. Então, após a morte, o corpo volta para o pó, a alma vai para o lugar intermediário e o espírito humano volta para Deus, a quem deu. Ok? Espero que esse vídeo possa te abençoar de alguma forma. Se gostou, compartilhe, dê um like e eu agradeço.